E aí, Diego, bom dia, beleza? Cara, eu peguei a conta do Humberto emprestada aqui para adicionar ele na reunião e consegui fazer a apresentação com a câmera ligada, porque meu notebook que tem webcam estragou e aí eu estou fazendo pelo celular aqui me filmando e eu estou na reunião pelo computador aqui para conseguir enxergar melhor, tá? Mas vamos lá. Eu sou o Bruno Capanema. Hoje eu vou apresentar o desenvolvimento de um projeto de uma residência unifamiliar no condomínio Alphaville, Lagoa dos Ingleses, que está localizado em Nova Lima, onde foi pedido que fizesse esse trabalho. O trabalho é da disciplina Tópicos Especiais de Técnicas Construtivas, e a ideia não é mostrar uma planta bonita, né? Não só isso, mas sim percorrer todo o raciocínio técnico por trás, desde a escolha do, do lote, né, e a análise do terreno, eh, as soluções construtivas que eu adotei, até a parte de orçamento, BDI e o processo de aprovação no condomínio e na prefeitura de Nova Lima. É como se a gente pegasse uma casa real, né, em um lote real, e montasse o passo a passo do que um profissional de engenharia precisaria seguir para tirar essa obra do papel de forma regular e executável. Então, é, como a gente não teve aula, né, eu tentei fazer o mais próximo possível, conversei com algumas pessoas que estão fazendo a sua matéria presencialmente, para que ficasse um trabalho bacana, tá bom? Então, vamos lá. Introdução e contexto do trabalho. Para começar, eu queria só contextualizar um pouco do escopo do trabalho. O objetivo principal foi elaborar o memorial descritivo, né, a parte escrita que já foi feita, e fazer um orçamento estimado, eh, pensando no cronograma de obra e mapeando os processos de aprovação dessa casa. Eh, a gente escolheu o lote 19 da quadra N, que está localizado num condomínio em Alphaville, no condomínio Árvores, matrícula 38905. Ele tem 612,50 metros quadrados de área e a nossa casa foi construída com a área total de 258,70 metros quadrados, distribuída em 3 pavimentos. Então, ao longo da apresentação, vocês vão ver que eu não foquei só na, em planta baixa, eu organizei o raciocínio em etapas. Primeiro, o entendimento do terreno, depois é, a gente organiza a casa nos pavimentos, né? O programa de necessidades de acordo com essa declividade que o terreno nos trouxe. A gente define a solução de fundação, estrutura, vedação, instalações e, por fim, a gente chega no custo, no prazo e nessa questão de aprovação com os órgãos, né, os órgãos públicos. Então, vamos lá, terceiro slide. É, dados do lote e da edificação. Aqui eu trago um resumo mais objetivo dos dados do lote e da edificação. Como eu falei, a casa está implantada no lote 19 da quadra N, dentro do Alphaville, com a matrícula 38905. O terreno é o mesmo que eu comentei, ele é um terreno retangular de comprido, com área de 612,50. É, e é uma área suficiente para trazer uma casa confortável, de padrão médio-alto, né, com jardim, área de lazer e recuos adequados
A área construída total é de 258,70 metros quadrados, como eu falei, distribuída em 3 pavimentos. O primeiro pavimento, que é o de apoio, né, é o pavimento onde a gente tem a garagem coberta, com 58,80 metros quadrados. O segundo pavimento é o coração da casa, né? A gente tem a área social, área de serviço, a cozinha, e juntando os ambientes a gente tem 136,70 metros quadrados. Já o terceiro pavimento, que é basicamente a área íntima, a gente tem os quartos com banheiros, uma varanda comum, e esse ambiente, esse pavimento todo soma 122 metros quadrados. Em termos de programa de necessidades, a casa tem 4 quartos, tendo uma suíte master, uma suíte convencional e 2 semi-suítes. Além do que eu tinha comentado no segundo pavimento, que são a sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, espaço gourmet, dormitório de funcionário, dormitório de serviço, banheiros, tem um escritório também no andar de baixo, lavabo e as varandas e a garagem, né, no último pavimento. Então, a gente escolheu uma residência bem completa que atende, né, os requisitos do trabalho e vai um pouco até além, né, e pensando numa família que vai utilizar todos esses ambientes para o seu convívio aí. Então, antes de qualquer coisa numa obra, a gente precisa ouvir o terreno, né, entender o terreno, e a gente pegou de um site que, inclusive, como eu comentei no início, eu conversei com alguns colegas que estão fazendo o- essa disciplina presencialmente e eles me indicaram esse site. Pegamos, esqueci o nome, mas no final aí tem a referência do site e a gente consegue perceber que é um terreno com uma certa declividade. Não é uma declividade acentuada, mas é uma declividade considerável que fez a gente implantar a casa do jeito que ela foi implantada, né? Então, nesse lote, a gente trabalhou com as curvas de nível que mostram a variação entre aproximadamente 1.384 e 1.389 metros quadrados. Isso significa que da frente do lote, né, onde está localizada a rua de entrada, rua de acesso, até o fundo a gente tem um desnível de cerca de 5 metros para baixo. Então, considerando uma profundidade, né, que a gente mediu de 35 metros, isso dá uma declividade média de em torno de 14%, né, que caracteriza uma declividade moderada. Então, a gente não tem um terreno plano, né, longe disso, mas também não é um talude absurdo, como eu falei, que inviabilizaria tudo. Então, do ponto de vista construtivo, isso traz duas coisas, né? O primeiro, a necessidade de movimentação de terra, de cortes, de aterros, eventualmente muros de arrimo, e segundo, uma oportunidade de solução em níveis. E foi isso que a gente pensou que seria melhor, né? A gente economiza com essa movimentação de terra que não é barato, e ao invés de movimentar tanta terra, a gente faz platores e cria esses níveis que a gente utilizou para implantar a casa nesse terreno, né? A gente criou acessos, então, por exemplo, a, a garagem, ela tem uma rampa descendo e ela está bem na cota mais baixa, que é 1.000, 1.300, 1.384, né? Então, a,
a garagem está nesse nível, e aí o segundo pavimento já está no nível da, da, da rua, que é o pavimento de acesso para pedestres, né? O pavimento de acesso ao hall principal da casa, a sala de estar, e justamente isso foi o que possibilitou, né, a gente implantar essa casa sem ter que fazer tanta movimentação de terra. Aqui eu peguei uma imagem, né, do Google mesmo, só para representar, que mostra basicamente como foi feita essa implantação na nossa casa também, né, que é uma casa onde ela cai para dentro do terreno, né? Então, a entrada está aqui no nível da rua e a garagem aqui embaixo. Então, você tem esse desnível, como a gente comentou, de 14%, né? Então, o, o terreno realmente impactou, né? Influenciou diretamente na nossa implantação. Com esse desnível de 5 metros das curvas de nível, a opção foi trabalhar essa casa de 3 pavimentos, usando o meio do terreno entre terra e estrutura, e o acesso principal de pedestres ocorre justamente por aqui, onde eu comentei, né? Aqui a gente colocou a planta dos 3 pavimentos, é, elas estavam em escala, acredito que no, na nossa parte escrita elas estejam em escala, mas aqui, para encaixar nos slides e a gente conseguir enxergar e entender tudo melhor, a gente teve que mexer no tamanho das plantas e aí acabou perdendo a escala. Mas então ela foi organizada em 3 pavimentos. No primeiro pavimento, que é esse da garagem, a ideia foi criar essa garagem coberta aqui, né? Aqui a gente está exatamente embaixo do espaço gourmet do segundo pavimento. E aqui também a gente tem um apoio, né? Um quarto de despejo e um quarto de funcionário, um quarto de serviço aqui embaixo. E o acesso se dá justamente por aqui, né? Pela rampa, você desce do nível da rua e encaixa o carro aqui na garagem. No segundo pavimento, a entrada da casa fica justamente aqui, ó, próxima à escada, que dá acesso ao segundo pavimento, ao terceiro, desculpa. E aqui é a rampa da garagem, que continua aqui, né? Então, meu computador desligou. A tela desligou aqui, ó, Diego. Só um minuto que tá ligando. Mas então, é, aqui a gente tem o segundo pavimento com sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, o quarto de funcionário. Aqui a gente tem um lavabo e um escritório. E aqui o espaço gourmet. Essa é a escada que dá continuidade aqui, ó, que é a escada que dá acesso à garagem. E aí, aqui você tem a escada que sobe para o terceiro pavimento. Subindo para o terceiro pavimento, a gente tem as duas semi-suítes com esse banheiro. Aqui a suíte convencional com banheiro. E aqui a gente entra para suíte master com closet, banheiro para o casal e uma varanda que dá vista direta para a lagoa, que a Lagoa dos Ingleses está localizada nessa direção aqui. Aqui fica uma varanda comum, para casa que fica de frente para a fachada. Então aqui eu trouxe para a gente o programa de necessidades e a setorização. Eu já falei um pouco disso, mas só para representar em forma de gráfico, né? O primeiro pavimento a gente tem 58,80 metros quadrados, o segundo pavimento 136,70 e o terceiro pavimento 122, totalizando uma área de 258,70 metros quadrados.
A gente pode reparar que no pavimento 2, né, a gente tem, se concentra mais ou menos metade da área construída, né, da área total, o que faz sentido, né, porque é onde a gente tem a parte social e a parte de serviço, né, com mais ambientes integrados, como eu falei, a área de serviço ali é integrada com a cozinha, que é integrada com a área de jantar e com a área social, então é onde a gente tem mais ambientes, né, e por isso a gente tem a maior área para dar mais conforto para os moradores. Aqui a gente eh, utilizou, né, a partir da área total, né, dos pavimentos da área da casa, a gente usou um custo unitário de R$ 3.800 por metro quadrado, que é um valor compatível, né, com o padrão da casa e com as referências de mercado. A gente tentou pesquisar, né, e encontrou esse custo como o melhor para a gente colocar aqui no trabalho, né, que faz parte do SINAP. Então, para esse tipo de padrão de casa em Nova Lima, eu acho que foi foi o melhor para a gente colocar aqui. Com isso, então, a gente fazendo a conta, né, o custo direto estimado da obra fica em torno de 983,60 mil reais. Isso a gente está considerando, né, os materiais, mão de obra, sem adicionar o BDI. Então, em seguida, se a gente aplicar o BDI, né, de 25%, que engloba despesas indiretas, tributos, administração da obra e uma margem de lucro ali, talvez se o objetivo seja construir para vender, né, e a gente aplicando esses 25%, a gente chega num custo total estimado de aproximadamente 1.230.000 reais. Então, a gente fez dessa forma, né? É uma didática que não leva um orçamento executivo detalhado, mas já serve para a gente ter uma noção de uma ordem de grandeza financeira, né, do investimento que seria necessário para construir uma casa desse padrão na nossa região aqui de Nova Lima. Agora falando das soluções construtivas que a gente pensou em adotar para essa construção, né, falando da fundação e da estrutura, elas são basicamente o esqueleto da casa, né, para a fundação. Considerando que estamos falando de uma residência com cargas relativamente moderadas, né? Não é uma residência de um grande porte como um prédio, mas também não é uma casa simples, então podemos dizer que ela é moderada. E com o solo típico de Nova Lima, a opção mais coerente na nossa pesquisa foi utilizar as sapatas isoladas de concreto armado interligadas por vigas baldrame. Então, nos trechos onde a gente tem a maior diferença de cota do terreno, foram previstos também muros de arrimo em concreto armado com sistema de drenagem, né, para que esse muro não sofra nenhuma patologia da, decorrente das chuvas, né, das águas que possam ter ali naquele local. Então, realmente para aliviar a pressão, né, segurar o empuxo do solo e evitar problemas de instabilidade nesse muro. Na superestrutura, né, para a questão de estrutura, é, foi utilizado pilares de concreto armado juntamente com vigas e lajes maciças moldados em loco. É, eu pesquisei, acho que não sou projetista, né, mas a gente colocou uma espessura média de 12 centímetros e um concreto com FCK de 25.
A gente utilizou esse sistema por quê? Porque a gente pesquisou e ele é o mais comum na região. Então, a mão de obra da região já conhece, o controle tecnológico é o mais acessível e a gente tem um equilíbrio, né, entre custo, desempenho, facilidade de execução. Então, em vez de tentar trazer uma solução muito exótica, a gente foi no tradicional mesmo, no robusto, no que foi o mais compatível com o perfil da obra e no mercado local. Aqui eu entro na questão dos acabamentos, mais na parte arquitetônica dos ambientes, né? Essas imagens mostram a linguagem arquitetônica e o padrão de acabamento que foram pretendidos para essa residência. A solução foi buscar algo mais contemporâneo, né? Com bastante integração, como eu falei, entre a sala, a cozinha e o espaço gourmet. Aí você pode usar os três ambientes em conjunto, né? Cozinha na cozinha, usa o espaço gourmet também para fazer, às vezes, a carne, o churrasco. E você tem a sala de jantar ali de apoio para fazer a refeição. Então, é bastante interessante essa integração dos ambientes. É, a casa também tem bastante planos envidraçados, né? Trazendo uma iluminação natural durante o dia e reforçando a integração da casa com o, o entorno, né, a natureza. A varanda conta com uma hidromassagem. Isso foi permitido porque a gente fez essa laje de concreto armado, né, e teve um reforço estrutural ali para conseguir suportar a carga de água e da hidromassagem. Vamos para o próximo. Agora, vedação e proteção. A gente destaca aqui três frentes, né, que são a alvenaria, a cobertura e a impermeabilização. Na alvenaria de vedação, a gente utilizou blocos cerâmicos furados, não estruturais, com espessuras variando entre 9, 11 e 14 centímetros, dependendo do ambiente, dependendo da viga, né? Você normalmente utiliza o bloco do tamanho que a viga ficou para encaixar certinho. É, Aqui, falando agora das coberturas, a solução foi a mistura de um telhado metálico do tipo sanduíche, juntamente com lajes planas impermeabilizadas em áreas técnicas e na área de lazer. Na impermeabilização, a estratégia é bem clara, né? Em lajes expostas e áreas descobertas, a gente utilizou a manta asfáltica aderida, com execução de rodapés, né? Você sobe assim com a manta também, para garantir estanqueidade. E nas áreas molhadas internas, né, cozinhas, banheiros, área de serviço, a gente utilizou a argamassa polimérica, que é uma argamassa com um aditivo polimérico, que serve também como um impermeabilizante. Nos muros de arrimo, além do concreto bem executado, a gente também criou essa camada de impermeabilização e os drenos para aliviar a pressão da água. Tudo isso pensado para reduzir o número de infiltrações da casa, né, e patologias que costumam ser grandes dores de cabeça em obra. É, as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Quando a gente fala das instalações, a ideia foi seguir estritamente as normas técnicas e garantir que o sistema seguisse o padrão técnico, né, o padrão normativo, e esteja o mais seguro e funcional possível na nossa obra. Nas instalações elétricas, o projeto seguiu a NBR 5410,
com quadro de distribuição setorizado, circuitos independentes por ambiente e por grupos de cargas, uso de disjuntores termomagnéticos e dispositivos DR para proteção contra choques decorrentes de fuga. Para as instalações de água fria e água quente, o dimensionamento seguiu a norma 5626, NBR 5626, com alimentação por reservatório superior, tubulações em PVC e registros setorizados também, que permite que você faça manutenções, né, em ambientes separados sem precisar ligar o sistema hidráulico da casa inteira. No sistema de esgoto, a referência foi a NBR 8160, com tubos em PVC, caixa de inspeção em pontos estratégicos e ligação final à rede coletora do condomínio. A ventilação das tubulações é importante, né, porque ela evita o travamento de sifões e retorno de odores, né? Então, assim, você não vai ter problema com o cheiro, o mau cheiro do esgoto. E, por fim, a drenagem pluvial da casa, ela foi pensada para captar as águas de chuva por meio de ralos, calhas e condutores, encaminhando tudo para o sistema de drenagem interna do Alphaville, minimizando tanto a erosão do terreno, né, quanto problemas de inundação da casa e de enxurrada. Então foi isto. Agora uma parte extremamente importante, é, porque sem isso, né, sem você estar 100% legal com os órgãos regulamentadores, você não pode nem iniciar sua obra, né? Então é uma parte extremamente importante. Aqui só para ilustrar, eu dividi em três níveis. Primeiro você tem que ter a aprovação do condomínio antes de qualquer coisa, né? Antes de conversar com a prefeitura. O seu projeto precisa estar de acordo com o manual construtivo do condomínio, que no nosso caso aqui é o Alphaville. Então, é, nessa etapa são verificados recuos, altura máxima, materiais da fachada, padrão de muros, entre outros itens que seguem o padrão de construção do condomínio, né? Às vezes também tem que ter um local apropriado para o descarte do lixo, você tem que deixar separado na sua obra, né, um local específico aí para coleta de lixo. Então a associação dos moradores ela analisa o seu projeto, você envia para eles e estando tudo de acordo, eles emitem uma carta para você, uma carta de aprovação, ou um documento equivalente que permite com que você inicie sua aprovação agora com os órgãos públicos e regulamentadores, né? Então, a responsabilidade técnica, né, que são as ARTs e que são emitidas pelo CREA, elas elas precisam ser emitidas do projeto arquitetônico, do projeto estrutural, das instalações, né, elétrica, hidráulica e também da execução da obra. Isso formaliza uma responsabilidade técnica, tanto civil, né, quanto criminal desses profissionais e é uma segurança para todo mundo, né, de que a obra vai seguir os padrões especificados, né, os padrões normativos. Aí agora a gente segue para as aprovações dos órgãos públicos, que, que é juntamente com a prefeitura, né, a prefeitura, no nosso caso de Nova Lima, com um projeto pronto, com um memorial descritivo, a matrícula do imóvel, os documentos do proprietário, a RT, a carta de aprovação do condomínio, a gente protocola na prefeitura o processo de alvará de construção. A prefeitura analisa, né, toda essa documentação que foi enviada, juntamente com as leis municipais, o código de obra, os parâmetros urbanísticos do lote, e se estiver tudo dentro do padrão, tudo ok,
assim, se não estiver, eles vão dar exigências para você cumprir, né? E você solucionando todos esses problemas, todas as exigências, é, eles emitem o alvará de construção, liberando o início da obra para você. Então, depois que a obra é concluída, a gente recebe a, a conclusão da obra, né? A gente tem que realizar a baixa de habite, né? Então, você tem que averbar na sua matrícula o habite. Então, aí a sua matrícula de lote passa a ser uma matrícula que não é somente de um lote, ela passa a ser uma matrícula de lote com uma verbação de construção, ou seja, ali você tem registrado, né, cartoriamente, que naquele lote você tem uma casa, né, de 200 e tantos metros quadrados. Para concluir, é, na verdade aqui eu só coloquei, né, o que a gente acabou de falar. Eu quis destacar, né, de uma forma melhor, né, esse processo de aprovação, como ele é feito. Então está bem descrito aqui. Não vou ler, né? Acho que não precisa, eu já falei basicamente tudo, mas é basicamente esse fluxograma aqui que a gente criou. E para concluir, eu queria só destacar algumas coisas que a gente aprendeu aqui, né? A viabilidade técnica, né? O terreno é o mais importante para você começar uma construção. O nosso tinha essa declividade moderada e se mostrou totalmente viável, né? Desde que a gente tenha esse entendimento, né, de aproveitar a topografia ao seu favor e evitar ao máximo, né, ter essa movimentação de terra. E se você for movimentar a terra, né, também tentar criar reaproveitamentos. Se você tira aqui para fazer um corte, se a terra com o que você tirou do outro lado, né? Se você não ter essa saída de terra da sua obra que é caro, né? Então, assim, a gente aprendeu isso, que você tem que escolher um terreno bacana e trabalhar o melhor possível com a sua declividade, né, do seu terreno. O sistema construtivo adequado também é extremamente importante, né? No nosso caso, o concreto armado convencional, com alvenaria de vedação, como a gente comentou, não é a solução mais exótica, mas foi a que a gente encontrou ser a mais coerente para esse tipo de situação, porque é uma solução muito utilizada aqui na região de Nova Lima e seria talvez a mais econômica para o nosso caso. Em terceiro, a importância de enxergar a obra como um conjunto integrado, né? Como eu falei, não adianta ter só uma planta bonita se você não tem uma memória, né? Você não faz isso que a gente fez antes de começar a sua obra. Você tem que ter um planejamento, né? Pra você ter uma noção de quanto você vai gastar, para você não começar uma obra sem ter o dinheiro todo, né? Muitas vezes isso acontece e a gente vê obras paralisadas aí, obras abandonadas, que não foram para frente e acabaram não saindo do papel. Saíram, mas não foram concluídas, né? Então, é isso. Tentei englobar tudo aí o que foi pedido no trabalho e espero que você tenha gostado, Diego. Valeu.